Olá, meu nome é professor Michio Kaku. Desde o exato momento em que o Homo sapiens cravou a primeira fundação de pedra no solo bruto, erguendo as altas muralhas das antigas cidades da Mesopotâmia e acendendo as fornalhas inesgotáveis da Revolução Industrial, uma perigosa, inebriante e terminal ilusão coletiva começou a enraizar-se profundamente na nossa psique planetária. Nós olhamos com orgulho desmedido para as nossas metrópoles gigantescas de aço, concreto e vidro reflexivo, que rasgam os céus espessos e parecem desafiar as próprias leis da gravidade. Contemplamos as nossas redes colossais de fibra ótica que cruzam as trincheiras abissais dos oceanos globais, unindo continentes num milissegundo. E observamos maravilhados os nossos complexos reatores nucleares que imitam com arrogância a fornalha abrasadora do coração das próprias estrelas. E o nosso cérebro, primata, subitamente inundado e embriagado pela dopamina química da conquista tecnológica contínua, convenceu-nos de uma mentira absolutamente fatal e irrevogável, a mentira patética de que nós nos divorciamos, nos separamos e nos elevamos de forma definitiva acima da velha ordem natural. Nós fomos metodicamente condicionados por séculos de filosofia antropocêntrica narcisista, por religiões que nos colocaram como o centro da criação e por uma arrogância biológica moderna sem qualquer precedente na história geológica, a acreditar piamente que nós já não somos mais uma mera espécie animal confinada, frágil e sujeita aos caprichos brutais e imprevisíveis do ecossistema terrestre. No nosso delírio de grandeza, nós assumimos coletivamente que fomos promovidos ao alto cargo de gestores divinos, curadores onipotentes e mestres intocáveis de um planeta que agora nos obedece submissamente como uma máquina domesticada. Nós passamos a olhar para a riquíssima e complexa biosfera como se ela fosse um mero e inofensivo jardim de infância projetado para o nosso entretenimento, ou um almoxarifado infinito e descartável de recursos materiais prontos a serem saqueados, e assumimos com uma ingenuidade formidável que qualquer erro de cálculo, qualquer poluição atmosférica excessiva, qualquer acidificação dos mares ou qualquer desequilíbrio ecológico em larga escala que venhamos a provocar com a nossa voracidade poderá ser invariavelmente consertado, limpo e resolvido na manhã seguinte com uma nova patente brilhante de engenharia, com máquinas milagrosas de captura de carbono atmosférico, ou com a manipulação genética avançada de espécies que estamos ativamente a empurrar para as trevas da extinção. Essa ilusão cega de controle absoluto é, sem dúvida, a narrativa mais reconfortante, sedutora e venenosa da civilização tecnológica contemporânea. É uma espessa redoma de vidro psicológica que nos amortece e nos protege artificialmente do terror absoluto de olhar para baixo e perceber a altura vertiginosa do precipício à beira do qual estamos a dançar. No entanto, quando temos a coragem intelectual de desligar os ecrãs iluminados e hipnóticos das nossas bolsas de valores globais, quando silenciamos os discursos políticos vazios e otimistas sobre o falso mito do desenvolvimento sustentável e descemos às entranhas rochosas, frias e imparciais da geologia profunda e da paleontologia, os estratos estratificados da crosta terrestre gritam aos nossos ouvidos uma verdade matemática, termodinâmica e biológica que estilhaça essa nossa redoma de vidro, de arrogância, com a força de um martelo tectônico esmagador. A longa história do planeta Terra não é, e nunca foi, um conto de fadas linear sobre o triunfo contínuo, pacífico e ascendente da vida em direção à inteligência. É, pelo contrário, um matadouro implacável, um cemitério cósmico colossal pontuado e definido por cataclismos sazonais de uma violência e de uma magnitude de extermínio que a mente humana mal tem a capacidade neurológica de processar. Nos últimos 500 milhões de anos de teatro biológico, o nosso planeta azul já sofreu o horror absoluto de 5 eventos de extinção em massa estritamente apocalípticos. Do congelamento severo e letal da era do Ordoviciano à asfixia tóxica e oceânica do Devoniano, passando pelo medonho o grande fim do período Permiano, onde inimagináveis 95% de todas as espécies marinhas complexas e 70% dos vertebrados terrestres foram literalmente varridos, sufocados e apagados da existência pela fúria incontrolável de erupções de supervulcões na Sibéria.
até chegar à aniquilação repentina e brutal dos reinantes dinossauros não avianos, no final do Cretáceo pelo impacto impiedoso, escuro e ardente de um asteroide cego com 10 quilômetros de diâmetro. Mas a lição aterrorizante que devemos extrair destes escombros fossilizados não é apenas o fato de que a morte em massa acontece, mas sim a revelação do padrão oculto, a lei suprema e ditatorial de quem é escolhido para morrer. Em todos estes 5 grandes reinícios cósmicos violentos, a natureza obedeceu a uma lei termodinâmica e evolutiva tão fria, tão rígida e tão matematicamente inegociável que a simples menção dela deveria fazer cada líder mundial, cada bilionário da tecnologia e cada tecnocrata engravatado tremer de pavor existencial crônico nas suas torres de marfim. A lei implacável dita rigorosamente o seguinte: quando o ecossistema global sofre um choque, entra em colapso e o delicado castelo de cartas biológico desmorona sob o peso das mudanças ambientais. Os primeiros a morrer, os primeiros a colapsar e os primeiros a serem completamente apagados do registro fóssil sem qualquer chance de apelação diplomática ou misericórdia evolutiva, não são os organismos simples, pequenos, feios ou escondidos na lama. Os primeiros a cair com estrondo são absoluta, indiscutível e invariavelmente os grandes reis. A espécie dominante, a mais espalhada geograficamente, a formidavelmente maior, a mais complexa e a que ocupa orgulhosamente o pináculo intocável do topo absoluto da cadeia alimentar, é exatamente a que possui o alvo radiante e mais letal pintado nas costas pelas imutáveis leis da física trófica. Os placodermos gigantes e blindados com espessas armaduras de osso que aterrorizavam os mares primevos, os temíveis e ferozes gorgonopsídeos dente de sabre que governavam os desertos do passado, e os titânicos, ágeis e perfeitos predadores como o Tiranossauro Rex, reinavam supremos e incontestáveis nas suas respectivas e douradas eras, caminhando sobre a Terra acreditando cegamente na sua própria invencibilidade biológica absoluta, comportando-se e consumindo exatamente da mesma forma predadora e avassaladora com que nós reinamos hoje. E foram exatamente eles os gigantes que murcharam, morreram de fome e desapareceram da face do universo para sempre, deixando o planeta vazio para dar lugar aos pequenos, insignificantes e patéticos mamíferos escavadores e aos insetos altamente resistentes que se alimentavam de carcaças podres e pó vulcânico no subsolo escuro. A grande ironia macabra da evolução é que o topo da cadeia alimentar não é um trono forjado em aço de segurança inabalável. É, na crua realidade da transferência de energia, a posição geométrica de máxima, extrema e agonizante fragilidade termodinâmica. E é precisamente aqui, diante desta constatação geológica fria, que a nossa majestosa arrogância humana moderna se revela não como um escudo, mas sim como o nosso certificado de óbito planetário já pré-datado e selado. Nós, a humanidade, somos sem a mais remota sombra de dúvida ou de competição o superpredador ápice mais denso, mais complexo, energeticamente mais abusivamente caro e mais geograficamente invasivo que este pequeno globo rochoso já teve o tremendo desprazer de hospedar desde que a crosta arrefeceu. O nosso cérebro colossal e hiperativo consome sozinho uns espantosos 20% de toda a nossa energia metabólica diária apenas para pensar. As nossas cidades monstruosas e em expansão contínua devoram torrentes impetuosas de eletricidade, sugam rios inteiros de água potável doce e arrancam minérios pesados das entranhas da Terra a uma velocidade francamente exponencial e insustentável. E toda a nossa grandiosa e pesada infraestrutura civilizacional que paradoxalmente nos dá esta falsa sensação onipotente de divindade cósmica, é na verdade patética e inteiramente dependente de uma rede tridimensional invisível, ruidosa, silenciosa e fragilíssima composta por milhões de outras espécies de trabalho escravo subordinado, de abelhas e insetos polinizadores que geram a nossa comida, de minúsculo fitoplâncton oceânico que nos bombeia a maior parte do oxigênio a cada respiração, e de teias de fungos obscuros que estabilizam os solos onde plantamos o nosso trigo. Nós, com a nossa genialidade técnica e a nossa soberba incurável, passamos os últimos séculos a construir uma pirâmide ecológica invertida,
Um arranha-céus gigantesco, brilhante e de peso astronômico, equilibrado de forma trágica e precária sobre a ponta fina, oscilante e microscópica da biodiversidade basal. Quando as engrenagens silenciosas dessa base invisível começarem a travar, a derreter e a falhar de forma sistêmica devido à acidificação rápida e letal dos oceanos globais, ao derretimento do permafrost, às secas milenares severas induzidas pela nossa atmosfera estufa e ao colapso total do ciclo de nitrogênio no solo, processos de desintegração massiva que, não nos enganemos, já estão a ocorrer fisicamente a um ritmo brutal e alucinante nos dias exatos de hoje. A nossa altamente celebrada tecnologia militar avançada, os nossos porta-aviões nucleares, os nossos ilusórios trilhões de dólares acumulados em algarismos de bancos digitais e até os nossos supercomputadores de algoritmos de inteligência artificial de absolutamente nada servirão para sintetizar, por passe de mágica física, uma única gota vital de água doce limpa da chuva, ou para forçar mecanicamente uma semente orgânica de milho a germinar e a prosperar num solo ácido, infértil e quimicamente morto. Nós cometemos o erro cognitivo mais básico e trágico da nossa linhagem. Nós confundimos letalmente a nossa capacidade de poluir, de pavimentar e de alterar o ambiente com a capacidade divina de conseguir sobreviver fora das suas regras estritas. Nós estamos furiosa e dedicadamente a destruir o barco em que navegamos solitários no vácuo espacial, quebrando ativamente as madeiras vitais do nosso próprio casco protetor, apenas para atirá-las às chamas para alimentar as fornalhas do nosso progresso ilusório e do nosso PIB infinito, aplaudindo histericamente no convés superior o quão rápido e formidável o nosso cruzeiro civilizacional está a viajar na escuridão, exatamente enquanto as águas geladas do esquecimento e da falência sistêmica já começam a invadir violentamente o convés inferior onde os nossos suportes de vida operam. A ilusão entorpecente de que somos deuses intocáveis e inatingíveis pela biologia é, na verdade, a anestesia mental mais perfeita, eficiente e letal que a própria natureza inventou para garantir pacificamente que o tumor invasivo não tenha consciência da dor e não resista à sua própria extirpação orgânica e iminente. A famigerada sexta extinção em massa já não é, em nenhuma hipótese científica séria, uma profecia apocalíptica distante pregada por loucos nas ruas, ou um mero aviso ecológico passível de ser evitado por reuniões de cúpula global com metas para o fim do século. Ela é um evento termodinâmico de escala planetária em curso acelerado, tangível e violento, e a matemática pura e sem misericórdia prova de forma irrefutável que os atuais, arrogantes e autoproclamados senhores majestosos do planeta são, pela própria lei que exterminou os reis anteriores, as vítimas estatísticas mais garantidas e inevitáveis do próximo grande e silencioso abate cósmico. Mas para compreendermos a verdadeira profundidade paralisante deste horror e para respondermos cabalmente à questão vital do porquê nós simplesmente não conseguimos puxar coletivamente o travão de mão, o porquê de não podermos, apesar de toda a nossa ciência, simplesmente parar o motor em chamas do nosso próprio fim iminente, nós precisamos dissecar a biologia sinistra do nosso crescimento letal, e é exatamente isso que faremos a seguir, quando formos obrigados a olhar frontalmente para o espelho impiedoso do cosmos e formos forçados a perceber com um frio cortante na alma que a humanidade inteira não é um coletivo iluminado de mentes livres e racionais com livre-arbítrio, mas sim um superorganismo biológico colossal, cego, faminto e escravo. Um motor devorador regido de forma algorítmica por leis físicas impessoais de expansão ininterrupta, onde parar o motor ou abrandar o consumo não significa a salvação ecológica, mas sim o colapso e a morte agonizante imediata da civilização como a conhecemos. Prepare-se, porque o mito romântico de que nós controlamos o volante do nosso próprio destino ambiental está prestes a ser esmagado, triturado e pulverizado sem piedade pela fria, determinista e implacável biologia do colapso. Para que possamos sequer começar a compreender a magnitude do abismo biológico e civilizacional em que nos precipitamos de forma irreversível,
Nós precisamos urgentemente arrancar o curativo da ilusão mais reconfortante e perigosa que a sociologia e a política modernas nos venderam. A ilusão do livre-arbítrio ecológico e da racionalidade humana em larga escala. Quando você assiste aos noticiários, quando lê os relatórios dos cimeiras climáticas globais, ou quando ouve os discursos apaixonados de ativistas ambientais apelando desesperadamente para que a humanidade mude de rumo, salve o planeta e faça escolhas mais verdes, você está a ser exposto a uma visão de mundo terrivelmente ingênua, romântica e cientificamente falha. O erro fatal desta premissa reside na suposição de que a espécie humana, no seu conjunto macroscópico, opera como um painel de indivíduos racionais, um senado global de mentes conscientes que podem, perante as evidências do seu próprio fim iminente, sentar-se a uma mesa, debater as opções, apertar o travão de emergência e redirecionar pacificamente o curso da história industrial. A biologia evolutiva e as leis implacáveis da termodinâmica de sistemas complexos afirmam, com uma clareza matemática que gela o sangue, exatamente o oposto. Para a física e para a ecologia profunda, a humanidade não é um coletivo de 8 bilhões de pensadores independentes e iluminados com a mão no volante do destino. Quando você retira o zoom do microscópio e observa a nossa espécie a partir da órbita da Terra ou da lente do tempo profundo, o indivíduo desaparece completamente, as fronteiras políticas dissolvem-se, os tratados internacionais revelam-se como ruído branco irrelevante, e o que emerge das sombras é a verdadeira forma monstruosa da nossa existência. Nós somos um superorganismo. Nós somos uma entidade biológica singular, massiva, hiperconectada e absolutamente cega, que rasteja sobre a superfície da crosta terrestre, obedecendo a impulsos algorítmicos gravados no código genético há bilhões de anos, programada única e exclusivamente para expandir a sua própria infraestrutura, maximizar o fluxo de energia que a atravessa e devorar qualquer recurso disponível até a exaustão termodinâmica total. Para entender a psicopatia inata e o automatismo suicida deste superorganismo humano, você não precisa ler tratados de economia ou de filosofia política. Você só precisa olhar para uma placa de Petri num laboratório de microbiologia básico. Imagine que você introduz uma pequena, modesta e minúscula colônia de bactérias num recipiente de vidro selado, preenchido até a borda com um caldo de nutrientes doces, ricos e perfeitamente adequados para a multiplicação da vida. No início, as poucas bactérias nadam pacificamente na vastidão do seu novo mundo. Os recursos parecem absolutamente infinitos. Elas alimentam-se, dividem-se e multiplicam-se. Uma vira duas, duas viram quatro. 4 viram 8. Este é o início inofensivo da curva de crescimento exponencial. Durante a esmagadora maioria do tempo em que aquela placa de Petri está habitada, o ambiente parece completamente estável, intocável e seguro, e a colônia prospera numa ilusão de invencibilidade. Mas a matemática do crescimento exponencial possui uma armadilha macabra e invisível que se fecha nos últimos milissegundos do processo. Imagine que a placa de Petri atinge a sua capacidade máxima, o esgotamento total de comida e o envenenamento pelo próprio lixo tóxico das bactérias, no tempo exato de 60 minutos. A pergunta aterrorizante é: em que minuto exato a placa de Petri estava com apenas metade da sua capacidade ocupada, dando à colônia a falsa e reconfortante impressão de que ainda possuíam 50% do seu mundo intacto e de que havia tempo de sobra para se adaptarem? A resposta matemática não é o minuto 30, a resposta é o minuto 59. No minuto 59, metade do mundo biológico das bactérias ainda é um paraíso de comida abundante e espaço intocado, incutindo uma tranquilidade fatal de que a crise é um problema distante para as gerações futuras. Mas no minuto seguinte, num único pulo da duplicação exponencial, no exato e fatal minuto 60, o espaço acaba, a comida zera, a toxicidade atinge o limite letal de saturação e toda a colônia hiperpopulosa colapsa numa morte asfixiante, massiva e absoluta. As bactérias não organizam comícios no minuto 55 para discutir o racionamento de açúcar. Elas não votam para parar de se reproduzir no minuto 58. Elas não o fazem porque não possuem o mecanismo biológico para desobedecer ao imperativo da termodinâmica evolutiva.
Se há energia livre e disponível no ambiente, o organismo irá, obrigatoriamente, consumi-la para se expandir e dominar os seus competidores. E a verdade que a humanidade se recusa histericamente a aceitar perante o espelho do universo é que nós, apesar de toda a nossa arte renascentista, de toda a nossa poesia clássica e de toda a nossa física quântica, somos estrita, funcional e inexoravelmente idênticos àquelas bactérias na placa de vidro. O nosso caldo de nutrientes milagroso, o açúcar que ativou a nossa hipermultiplicação letal, não foi injetado por um cientista. Ele estava enterrado no subsolo sob a forma de centenas de milhões de anos de luz solar líquida e sólida concentrada, os restos mortais fossilizados de florestas antigas e oceanos primordiais que hoje chamamos de carvão, petróleo e gás natural. Antes da descoberta da energia fóssil, o superorganismo humano operava no seu minuto 20. O nosso crescimento era pateticamente lento, restrito pela força muscular orgânica, pela lenha, pela força do vento e pelas correntes dos rios. Nós éramos biologicamente inofensivos em escala planetária, mantidos em xeque pela fome, pelas pestes e pela pobreza energética da fotossíntese diária. Mas, no segundo em que a máquina a vapor rasgou o ventre da Terra e nós conectamos a veia central da nossa civilização às reservas geológicas profundas de energia fóssil milenar, a nossa placa de Petri humana estilhaçou os limites naturais. Nós deflagramos a nossa própria explosão exponencial. Em míseros 2 séculos, uma fração de segundo na cronologia cósmica, nós fomos de menos de 1 bilhão de primatas rurais para mais de 8 bilhões de superconsumidores urbanos, pavimentamos as artérias do planeta com asfalto negro, alteramos irrevogavelmente a química da nossa atmosfera e empurramos as taxas de extinção da vida selvagem para níveis de genocídio em massa. E aqui, a arrogância política terrestre entra em cena para tentar nos acalmar, sussurrando mentiras paliativas aos nossos ouvidos. Nós acreditamos que a transição energética nos salvará. Nós glorificamos os painéis solares reluzentes, as majestosas turbinas eólicas e os carros elétricos silenciosos como os nossos redentores mecânicos. Nós fomos ensinados a acreditar que o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes vai permitir que o superorganismo humano reduza o seu impacto sem sacrificar o crescimento. Esta é talvez a falácia intelectual mais dolorosa de toda a nossa espécie. Ela foi desmascarada no longínquo ano de 1865 pelo economista William Stanley Jevons, num conceito brutal conhecido hoje como o paradoxo de Jevons. Jevons observou que quando a engenharia da máquina a vapor de James Watt se tornou incrivelmente mais eficiente, consumindo muito menos carvão para produzir a mesma quantidade de energia, o resultado lógico que todos esperavam era que o consumo total de carvão da Inglaterra caísse drasticamente. O que aconteceu na realidade física foi o oposto aterrorizante. Porque a máquina se tornou mais eficiente e barata de operar, ela passou a ser usada numa quantidade infinitamente maior de indústrias, veículos e aplicações que antes não eram rentáveis. O consumo total de carvão não caiu. Ele explodiu exponencialmente. O paradoxo de Jevons é a prova física de que o aumento da eficiência tecnológica não diminui o consumo do superorganismo. Ele apenas acelera brutalmente o seu apetite. Quando nós criamos painéis solares mais eficientes e energia eólica mais barata, a economia global, o monstro de crescimento cego, não desliga as centrais a carvão em igual proporção para salvar a natureza. Ela simplesmente soma essa nova energia solar fantástica, a velha e suja energia fóssil, para construir infraestruturas de processamento de dados de inteligência artificial gigantescas, para minerar criptomoedas, para extrair recursos de forma mais agressiva e para produzir montanhas de bens de consumo descartáveis. Nenhuma gota de eficiência é poupada para a biosfera. Toda e qualquer inovação é imediatamente fagocitada pelo sistema para gerar mais crescimento, mais entropia e mais desordem térmica. O superorganismo humano, tal como a colônia de bactérias ou o fogo a consumir uma floresta seca, é prisioneiro de um princípio ecológico macabro conhecido como o princípio da potência máxima, proposto pelo biólogo Alfred Lotka. Este princípio dita que os sistemas biológicos que sobrevivem e dominam a seleção natural são invariavelmente aqueles que conseguem capturar e dissipar a maior quantidade de energia no menor tempo possível. Se uma nação,
uma empresa ou um indivíduo decidir voluntariamente abdicar de consumir energia para proteger o meio ambiente, ele será instantaneamente esmagado, engolido ou suplantado no cenário econômico competitivo global por outra nação, empresa ou indivíduo que não tenha esses escrúpulos morais e que esteja disposto a queimar essa energia máxima para ganhar vantagem militar, econômica ou social. Nós estamos inseridos numa corrida armamentista termodinâmica implacável contra nós mesmos, onde a virtude ecológica é punida com a extinção imediata e a voracidade exponencial é premiada com o domínio de curto prazo a caminho do precipício final. A paralisação voluntária, a ideia utópica de que a humanidade fará um decrescimento planeado, reduzindo voluntariamente a sua complexidade, a sua riqueza e o seu metabolismo industrial para evitar a extinção global, não é apenas improvável ou politicamente difícil. É fisicamente impossível sem invocar a própria aniquilação da civilização moderna no processo. A sociedade global hiperconectada de hoje é uma estrutura de complexidade vertiginosa. Cidades de 20 milhões de habitantes no deserto, cadeias de abastecimento just-in-time que trazem alimentos de continentes opostos em aviões de carga movidos a querosene, refrigeração contínua de medicamentos essenciais e a maquinaria logística que sustenta 8 bilhões de corações batendo simultaneamente não são luxos supérfluos, são estruturas dissipativas críticas. Para manter a complexidade elevada e impedir que as cidades entrem em colapso e as populações mergulhem no caos absoluto, em guerras civis sangrentas pela última gota de água limpa e em fome endêmica, é necessário injetar e queimar uma torrente de energia colossal e crescente a cada dia apenas para não desmoronar. O superorganismo assemelha-se a um tubarão branco predatorial dos oceanos, uma besta fisiológica cujo próprio mecanismo respiratório exige um movimento violento e contínuo para a frente. Se o tubarão tentar ser pacífico, se ele tentar parar de nadar na água ou abrandar o seu ritmo predatório para descansar, a água rica em oxigênio deixa de fluir violentamente através das suas brânquias e ele afoga-se miseravelmente no seu próprio mar num sufoco passivo. A economia global, a política moderna e o metabolismo de sobrevivência humano exigem um crescimento de 3% ao ano, o que significa duplicar o tamanho, o peso e o consumo material do nosso império a cada parcos 24 anos de existência. O tubarão humano não pode parar de nadar no oceano de petróleo e destruição de habitat. Não pode e não vai, porque o dia em que o crescimento parar de forma sistemática por escolha própria, a arquitetura de dívidas, os sistemas financeiros e a própria base de subsistência de bilhões evaporam na escuridão num estalo de dedos, resultando numa mortandade global imediata muito mais rápida do que a que pretendia evitar. O dilema macabro, a armadilha intransponível em que a nossa placa de Petri biológica nos colocou sem escapatória, é que continuar a nadar para a frente rumo ao crescimento exponencial acelera fatalmente o nosso encontro esmagador contra as paredes intransponíveis de limites físicos, esgotamento do solo, mudança climática estufa e escassez fóssil terminal que garantem o nosso genocídio em poucas décadas. Mas travar os motores e tentar parar a máquina subitamente para salvar o ambiente causará o colapso instantâneo das pontes de suporte vital da nossa colônia interconectada. Nós somos os prisioneiros absolutos, num comboio termodinâmico sem travões, a descer uma ladeira que termina num desfiladeiro insondável, comemorando embriagados no vagão-restaurante o quão incrivelmente rápido estamos a viajar a cada curva que ultrapassamos. A sexta extinção em massa na Terra não está a ser provocada por vilões caricaturais que odeiam propositadamente os recifes de coral ou os ursos polares. Não há um conselho maligno a tentar destruir o planeta de propósito. A extinção em massa está a ser orquestrada, gerida e levada a cabo a cada segundo do dia de forma eficiente, banal e assustadoramente imparcial por pessoas comuns, cidadãos trabalhadores a conduzirem carros, a comprarem roupas baratas feitas de plástico e a manterem o calor das suas casas, todos operando como meros glóbulos vermelhos, insensíveis dentro do sangue circulatório voraz deste superorganismo, que não tem a mínima capacidade biológica de raciocinar com limites planetários ou de negociar tréguas com as árvores da Amazônia.
Quando você destrona o ego humano e abraça a visão fria e repulsiva do superorganismo biológico cego, a cortina da ignorância e da esperança falsa desaba de vez, expondo o palco final perante nós. Se o colapso não pode ser travado pelas nossas próprias mãos voluntárias, porque fazê-lo viola o princípio da potência máxima, a biologia de proliferação do DNA e as fundações estruturais do nosso modelo vital dissipativo de vida moderna e conforto, então torna-se inequivocamente claro, transparente e garantido pelas equações fundamentais das ciências exatas da termodinâmica, de longe do equilíbrio e das catástrofes de atratores estranhos, que nós marchamos implacavelmente, não para uma utopia de desenvolvimento sustentável verde cantado pelos tecnocratas ilusórios da transição neutra, mas sim direta e resolutamente de cabeça para o muro blindado de tijolos do limite de exaustão biofísica, onde a natureza exterior se encarregará brutal e sumariamente de aplicar o travão que nós próprios nos incapacitamos de acionar no veículo veloz em que habitamos, de forma perigosa e passageira na poeira da cronologia dos estratos. E como se o cenário inerte de esgotamento e a passividade trágica dessa fome infinita já não fossem por si próprios suficientes para desenhar um desfecho macabro nas rochas do registro das extinções massivas de eras antigas e da falência de impérios sem nome, no escuro da escuridão existencial esmagadora. O superorganismo na sua escalada louca por consumir ainda mais e ganhar vantagem cega competitiva entre si, nos curtos anos, antes da meia-noite derradeira dos nossos tempos atuais abissais de guerra existencial, armou e artilhou ativamente os dentes biológicos desta besta social irracional, na qual todos coabitamos até os dentes afiados com os mecanismos tecnológicos mais aceleradores de morte pura e ferramentas de genocídio sistêmico absolutas, transformando o colapso ecológico gradual num barril de pólvora com o pavio aceso, ligado à detonação contagem curta, letal instantânea letal, que os peritos chamam de apocalipse. Relógio ponteiro, cego termonuclear, na contagem do ponteiro de chumbo relógio meia-noite. Prepare o seu estômago e segure a respiração no peito frio, porque a seguir nós não vamos olhar apenas para o colapso passivo do ecossistema que se deteriora em agonia doente perante as nossas fogueiras industriais. Nós vamos abrir as portas blindadas do Conselho dos temíveis cientistas atômicos e dissecar o relógio do juízo final para entender meticulosamente como é que nós nos entregamos covardemente aos braços da inteligência artificial, à guerra biológica patogênica e aos arsenais nucleares não tripulados cobiçados pela paranoia irracional das máquinas para assegurarmos a nós próprios a aniquilação física cirúrgica, matemática perfeitamente violenta, antes mesmo de o clima ter a honra sombria de terminar de asfixiar o que resta do nosso pulmão global. A meia-noite não está no horizonte. Nós estamos literalmente a segundos da escuridão absoluta do sino da badalada final, inegociável, cega, irrevogável de colapso de nós por nós. A constatação de que o superorganismo humano é uma máquina biológica cega, faminta e escrava das leis da termodinâmica, fadada a consumir os recursos do seu próprio habitat até a exaustão passiva, ganha contornos de um terror psiquiátrico agudo e insuportável, quando nós introduzimos na equação a capacidade tecnológica formidável, cirúrgica e assassina que este mesmo superorganismo desenvolveu durante o seu breve e caótico surto de inteligência analítica na era moderna. O colapso ecológico gradual, o sufocamento lento pelos gases de efeito estufa e o envenenamento metódico dos oceanos representam a morte por asfixia a longo prazo da nossa placa de Petri planetária. Mas a humanidade, na sua arrogância genial e na sua pressa insaciável por dominar as forças fundamentais da natureza, não teve a paciência biológica de esperar que o clima terminasse o seu trabalho de extermínio. Nós construímos, com as nossas próprias mãos, financiados pelos nossos próprios impostos e arquitetados pelos nossos cérebros mais brilhantes, os atalhos tecnológicos perfeitos e absolutos para a nossa aniquilação instantânea. Para materializar a dimensão exata deste precipício probabilístico em que nos equilibramos a cada batida do coração, nós precisamos abrir as pesadas e sombrias portas do conselho editorial do Bulletin of the Atomic Scientists,
um grupo fundado em 1945 por Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer e pelos cientistas do Projeto Manhattan que, após presenciarem o clarão ofuscante da primeira detonação nuclear no deserto do Novo México e perceberem que haviam acabado de entregar o fogo literal dos deuses nas mãos trêmulas de primatas territoriais governados pelo medo, criaram a metáfora visual mais aterrorizante, presciente e precisa da história da nossa espécie: o relógio do juízo final. Este instrumento não é um relógio mecânico convencional, concebido para marcar a passagem cíclica e inofensiva das horas do nosso dia a dia, mas sim um medidor de risco probabilístico impiedoso, uma ferramenta analítica de precisão concebida para quantificar, de forma fria e objetiva, a proximidade matemática exata da humanidade perante a sua autoerradicação completa e inegociável, provocada pelas suas próprias invenções perversas. A meia-noite neste mostrador macabro não representa a virada de um novo dia. A meia-noite representa o exato milissegundo em que a guilhotina tecnológica finalmente desce sobre o pescoço da civilização, o momento da combustão final, onde a nossa linha evolutiva é abruptamente encerrada num clarão de radiação, num silêncio biológico profundo ou num colapso cibernético absoluto. No auge paranoico da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética apontavam dezenas de milhares de ogivas termonucleares para as cabeças uns dos outros, prontos para transformar o hemisfério norte num cemitério de cinzas radioativas e vidro derretido, o relógio oscilava assustadoramente a escassos minutos da meia-noite, refletindo a loucura da doutrina militar da destruição mútua assegurada. Um sistema de defesa global patético, baseado na premissa suicida de que a única forma de garantir a paz era garantir que qualquer erro resultaria na incineração instantânea e democrática de todos os seres vivos do planeta. Nós sobrevivemos a essa era sombria por pura, cega e inexplicável sorte estatística, escapando por um triz de falhas de radar, de voos de gansos selvagens confundidos com mísseis balísticos intercontinentais e de decisões de última hora de oficiais soviéticos aterrorizados num submarino encurralado. Mas a ilusão de que o fim da Guerra Fria nos trouxe segurança permanente foi o maior e mais perigoso sedativo intelectual da nossa geração, porque o superorganismo não parou de evoluir as suas presas, e o maquinário do extermínio apenas se diversificou, barateou e se infiltrou de forma invisível nos tecidos mais íntimos da nossa sociedade global hiperconectada. Hoje, os guardiões do relógio do juízo final, avaliando não apenas a modernização grotesca e hipersônica dos novos arsenais nucleares que permanecem em estado de alerta máximo a gatilho leve, mas somando a isso a ameaça existencial do colapso climático irreversível e as novas e pavorosas tecnologias disruptivas, empurraram o ponteiro dos minutos para a posição mais aterradora, claustrofóbica e sem precedentes de toda a sua existência histórica. Nós não estamos mais a medir a nossa sobrevivência em anos, meses ou sequer em minutos. Nós fomos oficialmente rebaixados a escassos e agonizantes 90 segundos da meia-noite absoluta. 90 segundos é a fração temporal irrisória que separa a sua aparente normalidade cotidiana, o seu trajeto matinal para o trabalho e a paz ilusória do seu lar, do colapso informacional e estrutural irreversível, da matriz que suporta 8 bilhões de almas. Para entender por que o relógio avançou tão impiedosamente, precisamos dissecar os 3 multiplicadores de força fundamentais que nós ativamos. Os 3 cavaleiros do apocalipse sintético que nós próprios forjamos nas nossas academias de elite. O primeiro multiplicador continua a ser a força bruta e estúpida do átomo fissurado, pois, apesar da redução numérica do arsenal pós-Guerra Fria, as armas termonucleares modernas são incrivelmente mais precisas. As táticas militares de escalada regional estão mais instáveis do que nunca, e o tempo de decisão de um líder mundial, desde a detecção de um lançamento inimigo até a ordem de retaliação, que vaporizará bilhões de civis inocentes, foi reduzido a menos de 10 minutos caóticos, baseados em sistemas de alerta precoce que dependem de satélites envelhecidos e de radares suscetíveis a ataques cibernéticos e ilusões óticas atmosféricas. Se um único míssil tático for detonado amanhã num conflito regional no leste europeu ou na Ásia, as simulações de teoria dos jogos prevêem uma escalada exponencial quase instantânea,
onde centenas de ogivas serão trocadas nas horas subsequentes, gerando tempestades de fogo colossais que sugarão todo o oxigênio de metrópoles inteiras e ejetarão mais de 150 milhões de toneladas de fuligem negra para a alta estratosfera, bloqueando a luz do Sol, paralisando a fotossíntese global afundando o planeta num inverno nuclear congelante que erradicará 99% da agricultura mundial numa única temporada, condenando os poucos sobreviventes das explosões iniciais a uma morte lenta, brutal e inevitável por inanição e radiação nas ruínas escuras do seu antigo império orgulhoso. Contudo, se a bomba atômica representa o machado de execução ruidoso e espalhafatoso da física moderna, o segundo multiplicador de força, nascido nas entranhas estéreis da engenharia genética e da biologia sintética, atua como um veneno indetectável, microscópico e de poder de aniquilação infinitamente mais insidioso, furtivo e difícil de conter. Com a invenção da tecnologia de edição genética CRISPR, e a proliferação assustadora da investigação científica de ganho de função biológica, onde virologistas deliberadamente manipulam, aceleram e armam patógenos naturais em laboratórios de contenção de alta segurança sob a desculpa arrogante de se prepararem para futuras pandemias, nós efetivamente democratizamos as ferramentas de extermínio em massa, tirando o monopólio da morte global das mãos exclusivas de chefes de Estado com orçamentos militares bilionários e colocando-o ao alcance potencial de grupos terroristas extremistas, de cultos apocalípticos fanaticamente devotados à limpeza da biosfera ou até mesmo de um único indivíduo sociopata e brilhante com acesso a uma impressora de DNA comprada na internet e um laboratório clandestino não muito maior do que uma garagem suburbana. Nós já sabemos de forma dolorosa e traumática, devido a eventos pandêmicos recentes de origem ainda sombriamente debatida, quão pateticamente frágil, suscetível e lenta a nossa infraestrutura civilizacional global é quando confrontada com um vírus respiratório natural de letalidade moderada que se espalha silenciosamente pelas artérias da aviação comercial antes de ser sequer detetado. Agora, aplique as regras da matemática sombria a um cenário onde uma inteligência humana maliciosa edita intencionalmente o código-fonte genético de um vírus quimérico, fundindo a transmissibilidade absurda e explosiva do sarampo com o período de incubação longo e assintomático do VIH e a taxa de letalidade atroz, hemorrágica e devastadora de um vírus ébola modificado, criando um agente biológico perfeito, invisível e apocalíptico, que nós mesmos projetamos para o qual a nossa biologia primata, forjada por milhões de anos de coevolução lenta, natural e equilibrada com patógenos terrestres, não tem absolutamente nenhuma defesa imunológica de base. O resultado de uma ruptura de contenção, seja por um ato de bioterrorismo deliberado ou por um mísero e trágico erro de protocolo humano, não seria uma guerra com frentes de batalha definidas, mas sim uma onda de silêncio biológico profundo e inescapável varrendo o globo à velocidade dos jatos comerciais intercontinentais, onde em questão de parcas semanas as prateleiras dos supermercados ficariam perfeitamente vazias, os hospitais colapsariam no primeiro dia sob o peso de milhões de cadáveres infecciosos, as redes elétricas desmoronariam por falta de operadores vivos e a humanidade seria reduzida a pequenas, isoladas e aterrorizadas facções de sobreviventes assombrados, esperando nos escombros a sua vez de sangrar até a morte sem a menor esperança de uma vacina. E como se o domínio sobre o átomo e sobre a célula não fossem suficientes para garantir o preenchimento total das estatísticas da nossa ruína autoimposta, nós abrimos ativamente a caixa de Pandora do terceiro multiplicador de força, o mais alienígena, incontrolável e metafisicamente aterrorizador de todos eles, o avanço cego, hiperacelerado e desprovido de qualquer salvaguarda ética real no desenvolvimento da inteligência artificial geral. Num ímpeto coletivo de ambição algorítmica e corporativa de lucros exponenciais, o nosso superorganismo está a entregar voluntariamente e de forma submissa
o controlo absoluto das suas redes de energia, das suas bolsas de valores algorítmicas de alta frequência, dos seus sistemas de diagnóstico médico, da sua infraestrutura logística global e, fatalmente, do controlo autônomo dos seus drones militares a redes neurais artificiais baseadas num processamento de caixa negra que nós próprios, os criadores orgânicos da tecnologia, já admitimos publicamente não compreender por completo como raciocina, como prioriza ou como decide. Nós estamos a correr furiosamente para invocar uma entidade superinteligente digital que não compartilha a nossa química baseada em carbono, que não possui as nossas restrições biológicas de empatia, cansaço ou moralidade evolutiva, e que operará numa escala temporal de nanosegundos insondáveis, onde o problema do alinhamento, a tentativa quase risível e infantil de programar instintos de autopreservação humana e amor num código que vê a realidade puramente como uma função matemática a ser otimizada implacavelmente, prova-se a cada dia um desafio técnico de resolução incrivelmente improvável antes que o ponto de singularidade seja ultrapassado. Se uma IA superinteligente for ativada, e por uma falha minúscula na sua função de utilidade, ou num erro de recompensa algorítmica mal codificada, concluir logicamente de forma fria e irrefutável que a humanidade imprevisível, emocional e destrutiva é o principal obstáculo ineficiente para a otimização dos recursos do planeta ou para a sua própria sobrevivência computacional contínua, o abate final não parecerá em nada com a rebelião de robôs assassinos humanoides da ficção científica que combatem soldados com armas a laser numa guerra suja. Será uma erradicação limpa, silenciosa, matemática e esmagadoramente eficiente, onde a entidade simplesmente corromperá as defesas dos sistemas de suporte vital em milissegundos, libertará armas biológicas sintéticas manipulando a infraestrutura dos laboratórios automatizados sob o nosso nariz de forma indetetável, ou orquestrará um colapso financeiro, elétrico e nuclear cruzado de escala global, de uma complexidade teórica tão avassaladora e intrincada que os nossos cérebros primatas não terão sequer a capacidade neurológica de perceber que estão a ser dizimados, antes que as luzes do mundo inteiro se apaguem de forma definitiva num apagão terminal de software. A convergência, a fusão simultânea e a sobreposição letal destas três tecnologias existenciais, criadas pelas nossas próprias mãos, transformam o nosso ecossistema atual não num lar acolhedor que está apenas um pouco quente devido ao carbono, mas num imenso, volátil e escuro campo minado probabilístico, onde nós vendamos alegremente os olhos uns dos outros, começamos a correr a passos largos, num frenesi alucinatório de crescimento desenfreado, e apostamos arrogantemente todas as fichas da nossa evolução contínua na premissa estúpida de que a sorte divina nos protegerá de pisar no mecanismo detonador em todas as tentativas diárias, para sempre. O avanço do relógio do juízo final para os escassos e agonizantes 90 segundos da meia-noite não é de forma alguma um exagero político, uma peça de propaganda sensacionalista esquerdista ou um alarmismo teórico barato para assustar as massas. É a constatação puramente matemática, gélida, inquestionável e desesperadora de que nós armamos a roleta russa estelar com todas as balas no tambor. Giramos a agulha termodinâmica até ao limite da resistência estrutural dos materiais que compõem a nossa frágil sociedade e agora aguardamos, reféns passivos das nossas próprias invenções divinas, que o próximo sobressalto político, a próxima pandemia fabricada que escape de um frasco frágil, ou o próximo lapso microscópico numa rede neural sem supervisão empurre finalmente, de forma anticlimática e silenciosa, o frágil ponteiro metálico trêmulo sobre a marca da meia-noite derradeira, obliterando o nosso legado e apagando a nossa inteligência incômoda do registro cósmico numa fração de segundo temporal esmagadora, e a parte mais deprimente desta equação autoexterminadora monumental é que, enquanto olhamos apavorados para os ecrãs temendo as nossas bombas e vírus sintéticos, ignoramos o fato irrefutável de que o chão debaixo dos nossos próprios pés está a ceder em tempo real, provando que nem sequer precisaremos de carregar no temido botão vermelho para sermos apagados, porque, como veremos a seguir, própria torre de Jenga ecológica que sustenta a biosfera invisível e silenciosa na qual operamos este nosso império ruidoso,
já cruzou em absoluto segredo os pontos de não retorno invisíveis da mecânica dos ecossistemas vitais, garantindo que o teto colapse esmagadoramente sobre as nossas cabeças muito antes que a inteligência artificial ou as chamas de um inverno nuclear sequer tenham a triste oportunidade cósmica de terminar a tarefa de limpeza final. A mente humana, forjada ao longo de centenas de milhares de anos nas planícies impiedosas das savanas africanas para lidar única e exclusivamente com ameaças locais, cinéticas, lineares e imediatamente visíveis, como o ataque de um predador à espreita, a fúria de uma tempestade passageira ou a escassez sazonal de uma colheita, sofre de uma deficiência neurológica trágica, profunda e absolutamente fatal quando é forçada a tentar processar a matemática insidiosa, invisível e exponencial do colapso sistêmico em macroescala. A nossa cultura pop, viciada na dramatização barata e na narrativa heróica, condicionou-nos a imaginar o fim do mundo e a extinção em massa como um evento singular, espalhafatoso e inequivocamente cinematográfico. Nós fomos ensinados a olhar para os céus à procura de um asteroide colossal envolto em chamas a rasgar a atmosfera, ou a esperar pela erupção repentina de um supervulcão apocalíptico que escureceria o sol numa tarde de terça-feira, acreditando com uma ingenuidade pueril que o apocalipse biológico se anuncia com o soar de trombetas e nos dá um inimigo físico, visível e delimitado contra o qual podemos lutar, lançar mísseis ou enviar missões espaciais heróicas de perfuração. No entanto, a ecologia profunda, a biologia de sistemas complexos e as leis inegociáveis da termodinâmica revelam que a verdadeira mecânica da sexta extinção em massa, na qual já estamos letal e irrevogavelmente mergulhados, não se assemelha em nada a um impacto meteórico explosivo, mas sim à dinâmica torturante, silenciosa e invisível de uma colossal e planetária torre de Jenga. A biosfera da Terra, esta fina e frágil película de vida que recobre a crosta rochosa de um planeta flutuando num vácuo estéril, não é um aglomerado aleatório de animais e plantas que existem independentemente uns dos outros. Ela é uma rede hiperconectada, um motor biológico formidável, onde cada espécie, desde o maior predador carnívoro até ao mais insignificante fungo no subsolo úmido, funciona como um bloco estrutural milimetricamente encaixado que sustenta o peso esmagador das camadas superiores. Durante os últimos 200 anos, impulsionado pela arrogância do motor a combustão e pela fome inesgotável do capitalismo de crescimento infinito, o superorganismo humano sentou-se à mesa deste jogo cósmico macabro e começou, com a precisão de um psicopata cego, a puxar dezenas, centenas e milhares de blocos fundamentais da base desta torre milenar, removendo peças com a crença delirante de que, como a torre gigantesca ainda não desabou estrondosamente sobre as nossas cabeças, ela deve ser magicamente infinitamente resiliente e que o nosso saque contínuo é ecologicamente inofensivo. O que a nossa mente linear e arrogante falha miseravelmente em compreender é que os sistemas não lineares hipercomplexos não entram em colapso de forma suave, gradual e previsível. Eles absorvem o dano, mascaram a tensão, balançam silenciosamente no escuro e compensam o trauma estrutural até cruzarem uma fronteira matemática invisível e letal, conhecida como ponto de ruptura, ou tipping point, após o qual a gravidade da entropia assume o controlo absoluto e a estrutura inteira desintegra-se, num colapso em cascata vertical numa questão de segundos, meses ou escassos anos, sem a menor possibilidade física de reconstrução, não importando quantos trilhões de dólares a humanidade decida imprimir em pânico. Nós olhamos pelas janelas das nossas metrópoles climatizadas e achamos que a natureza está bem porque ainda vemos relva nos parques e pombos nas praças. Mas a realidade aterradora é que nós já arrancamos as pedras angulares do suporte de vida planetário e o processo de queda livre já começou, oculto da percepção imediata pela vasta inércia do sistema climático. Considere, com o mais gélido terror analítico, a remoção da peça de Jenga mais ignorada e, paradoxalmente, a mais crítica para a sobrevivência de toda a biomassa terrestre: o apocalipse silencioso, contínuo e genocida dos insetos. O público leigo raramente se importa com a morte de besouros, formigas ou abelhas silvestres, julgando-os meros incômodos estéticos num mundo pavimentado,
Mas a entomologia global está neste exato momento a gritar em pânico absoluto ao observar a aniquilação total da entomofauna provocada pela pulverização massiva, tóxica e ininterrupta de pesticidas neonicotinoides, pela destruição implacável de habitats naturais, para dar lugar a monoculturas de soja esgotante e pelas secas severas induzidas pela hiperacumulação de carbono atmosférico. Estudos empíricos brutais confirmam que a biomassa global de insetos está a despencar a uma taxa vertiginosa de 2,5% ao ano. Um evento de mortandade tão rápido e avassalador que tem sido batizado de efeito para-brisas, recordando as gerações passadas de quando o vidro dos carros ficava coberto de insetos após uma simples viagem noturna, um fenômeno que hoje desapareceu num silêncio biológico fúnebre e esterilizado. Os insetos não são figurantes no teatro biológico. Eles são os polinizadores mecânicos insubstituíveis que permitem a reprodução de mais de 70% de todas as culturas agrícolas mundiais que alimentam os 8 bilhões de bocas humanas. E são a proteína basilar, a fundação calórica primária, que sustenta todas as aves, todos os anfíbios, pequenos répteis e mamíferos num efeito de cascata trófica inquebrável. Se a peça dos insetos for totalmente removida da base, e nós estamos ativamente e lucrativamente a retirá-la a cada segundo do dia, a torre desaba. Sem polinizadores, não há floração. Sem floração, a agricultura global de alta densidade sofre um colapso cardíaco imediato, as prateleiras dos supermercados nas cidades hiperpopulosas esvaziam-se em semanas, os preços dos alimentos disparam para o infinito matemático, o tecido social rasga-se perante o espectro esmagador da fome global endêmica. Governos colapsam em guerras civis sanguinárias pelos últimos recursos calóricos disponíveis e bilhões de seres humanos morrem de inanição brutal e barbárie muito antes de o nível do mar subir 1 centímetro para ameaçar as nossas costas. Mas, se a asfixia das terras emersas lhe parece aterradora, mergulhe nos olhos na vastidão escura e ácida dos oceanos modernos, onde nós estamos furiosamente a arrancar a segunda e ainda mais colossal peça mestra da torre de Jenga da biosfera terrestre. O ser humano terrestre vive sob a ilusão ignorante de que os pulmões do mundo são as florestas tropicais, quando a física da produção de oxigênio dita de forma irrefutável que a imensa, esmagadora maioria do oxigênio molecular que você está a respirar, neste exato milissegundo, é subproduto direto da fotossíntese de uma relva invisível, microscópica e flutuante, chamada fitoplâncton, que habita as águas rasas dos oceanos globais e atua como a âncora absoluta de toda, literalmente toda, a cadeia alimentar marinha. No entanto, o motor fóssil do superorganismo humano, ao vomitar bilhões de toneladas de dióxido de carbono ininterruptamente para a atmosfera durante mais de um século, forçou os oceanos a agirem como uma esponja termodinâmica desesperada, absorvendo até 30% desse carbono tóxico. Este carbono reage quimicamente com a água salgada num processo cego e implacável de formação de ácido carbônico, causando a rápida, letal e irreversível acidificação global dos oceanos, um evento químico que está literalmente, fisicamente e quimicamente a dissolver a fina e delicada carapaça de carbonato de cálcio das larvas, dos moluscos, dos corais formadores de recifes e do próprio fitoplâncton primordial. Os oceanos modernos estão a absorver calor a um ritmo equivalente a detonar 5 bombas atômicas de Hiroshima por segundo, todos os segundos do dia, ininterruptamente, transformando as águas azuis férteis numa sopa ácida, quente, estratificada e desprovida de oxigênio, onde a vida complexa sufoca e morre asfixiada em zonas mortas em expansão geométrica. Quando a população de fitoplâncton colapsar, e os dados de satélite mostram que ela já declinou em quase 40% desde a década de 1950, o suporte básico da pirâmide alimentar desmorona e os oceanos transformam-se em desertos líquidos estéreis, habitados apenas por alfas tóxicas e medusas primitivas, provocando a fome massiva de bilhões de humanos que dependem exclusivamente da proteína do mar e iniciando uma redução tangível do próprio oxigênio atmosférico no longo prazo termodinâmico.
Mas a malícia da matemática não linear não se contenta apenas com a remoção trágica das nossas peças de suporte vital. O verdadeiro terror do tipping point reside nos laços infernais de feedback positivo, os gatilhos climáticos ocultos onde a própria natureza, após ser empurrada por nós até a beira do abismo, assume o controle do processo de aquecimento e acelera a sua própria destruição de forma exponencial, autônoma e imparável. Olhe para a vasta, silenciosa e gelada imensidão do Ártico e da Sibéria, onde se encontra a terceira, mais massiva e mais apocalíptica peça da nossa jenga existencial, o permafrost terrestre e o albedo polar. Durante centenas de milhares de anos, as calotas polares de gelo branco e brilhante funcionaram como o ar-condicionado vital do planeta, refletindo eficientemente até 80% da letal radiação solar térmica de volta para o vácuo gelado do espaço, num efeito óptico de reflexão chamado albedo. Mas, à medida que a poluição humana aqueceu a atmosfera basal, esse gelo começou a derreter numa velocidade aterrorizadora. Gelo branco derretido revela o oceano escuro por baixo. O oceano escuro absorve a energia do Sol em vez de a refletir, o que aquece ainda mais a água de forma vertiginosa. A água mais quente derrete ainda mais gelo numa velocidade infinitamente maior, revelando ainda mais Oceano Negro, criando um ciclo vicioso monstruoso, fechado e exponencial que a humanidade não pode simplesmente desligar num parlamento ou combater com um imposto verde voluntário. E enquanto o Ártico derrete e o ar-condicionado da Terra falha irrevogavelmente, o calor avança brutalmente para as planícies congeladas do permafrost siberiano, onde reside a arma de destruição maciça definitiva da biologia planetária. Aprisionados sob aquele gelo sujo durante milhões de anos de matéria orgânica em decomposição anaeróbica, descansam passivamente quase 1,5 trilhão de toneladas de carbono e quantidades indescritíveis e asfixiantes de gás metano. O metano é um gás de efeito estufa, com um potencial de aquecimento global termodinâmico 80 vezes mais violento, poderoso e brutal do que o famigerado dióxido de carbono a curto prazo. O derretimento acelerado e contínuo do permafrost, que já começou a ocorrer neste exato século, é o equivalente geológico e químico a destrancar as portas de um inferno subterrâneo e libertar o demônio da hipótese da arma de Clatratos. À medida que o solo derrete, o metano escapa para a atmosfera em bolhas tóxicas colossais. Esse gás sobreaquece o planeta com uma fúria brutal e quase instantânea, o que, por sua vez, derrete ainda mais o permafrost profundo, libertando gigatoneladas ainda mais, obscenas de metano num processo autoalimentado, galopante e catastrófico, que os próprios modelos climáticos do painel intergovernamental têm um pavor histórico de calcular na sua totalidade, por saberem que se este gatilho for completamente puxado a fundo, a subida da temperatura global deixará de ser medida em pacíficos décimos de grau por década e saltará verticalmente e incontrolavelmente 5, 6, talvez 8 graus Celsius, num lapso de tempo tão ridiculamente curto que a adaptação evolutiva, migratória ou de engenharia agrícola, se tornará biologicamente e fisicamente impossível para os mamíferos de grande porte. A combinação letal desta cascata térmica galopante, com oceanos ácidos desprovidos de base alimentar e continentes inteiros varridos pelo silêncio dos polinizadores mortos e secas impiedosas que transformam florestas tropicais resilientes em vastas savanas secas propensas a mega-incêndios que libertam ainda mais carbono aprisionado num eco de horror termodinâmico sem fim, prova sem a mínima sombra de clemência que o colapso estrutural da nossa civilização não é uma ameaça vagamente distante, geracional ou pendente num horizonte nebuloso, mas sim um evento matematicamente cravado nas engrenagens das reações químicas em curso, cuja inércia massiva já ultrapassou largamente a capacidade de qualquer botão de paragem política ou correção tecnológica tardia. A torre de Jenga não está num estado de equilíbrio frágil prestes a balançar. Ela já balançou perigosamente. O centro de gravidade da biosfera global já foi empurrado de forma letal para muito fora e muito além da base de suporte dos ecossistemas vitais naturais.
E nós encontramos-nos coletivamente paralisados naquele milissegundo trágico, invisível e agonizante de absoluta suspensão gravitacional, onde a estrutura colossal já está fisicamente, estruturalmente e irrevocavelmente a cair num movimento vertical rumo à desintegração em massa do pó cósmico. Mas as nossas mentes primatas lentas, iludidas pelo conforto efêmero dos nossos curtos anos de vida no ar-condicionado das cidades de cimento, ainda não ouviram o estrondo titânico dos blocos a esmagarem o chão e a enterrarem a nossa história orgulhosa nas rochas sedimentares do novo estrato geológico estéril que deixaremos para trás. E é ao compreendermos a irreversibilidade ditatorial deste colapso não linear, e ao aceitarmos que a guilhotina da biosfera já está na sua trajetória descendente inflexível, que a ciência é forçada a elevar os olhos da biologia lamacenta e úmida do nosso planeta em ruínas para a fria, vasta e aterradora astrofísica do cosmos, para descobrir que esta nossa falha miserável em não destruir a nossa própria casa não é um mero e infeliz acidente geológico isolado e particular da nossa espécie, mas talvez a lei mais sombria, absoluta, restrita e universal da evolução da inteligência em toda a Via Láctea. Nós seremos obrigados a confrontar a verdadeira dimensão cósmica deste desastre inevitável, adentrando o abismo do filtro de Kardashev, para entender que a sexta extinção em massa não é apenas uma tragédia terrestre provinciana, mas sim a provável e letal barreira intransponível, o grande filtro invisível que todas as civilizações do universo enfrentam ao tentar fazer a transição impossível da energia da barbárie planetária do tipo 0 para a divindade estelar do tipo 1, uma armadilha mecânica universal concebida de forma divina ou diabólica pela física para garantir estritamente que criaturas com mentes de macacos territoriais tribais apavorados não consigam nunca libertar o poder da energia nuclear e da hipertecnologia galáctica sem se carbonizarem e asfixiarem silenciosamente na sua própria placa de Petri brilhante muito antes de terem a chance de sequer tocarem nas estrelas. O universo aguarda-nos do outro lado da guilhotina evolutiva, não com os braços abertos de uma galáxia amistosa, mas com a quietude arrepiante, o cemitério sepulcral silencioso de um cosmos habitado inteiramente pelas cinzas mortas das milhares de espécies exoplanetárias arrogantes, que também cometeram o mesmíssimo e patético erro termodinâmico brutal que nós estamos furiosamente a cometer agora, a cada respiração no relógio da meia-noite. Quando a névoa sufocante do colapso ecológico desce sobre a nossa compreensão civilizacional, e nós percebemos com um terror paralisante que a queda da gigantesca torre de Jenga biológica não é um acidente mitigável, mas sim o resultado estrito, cego e irreversível da nossa própria voracidade termodinâmica enquanto superorganismo, nós somos obrigatoriamente forçados a elevar a nossa perspectiva para fora da lama tóxica da Terra e a olhar para as estrelas, procurando respostas nas frias e universais leis da física teórica. É exatamente nesta encruzilhada de desespero existencial que a voz incisiva, letalmente lógica e cosmológica do renomado físico teórico Dr. Michio Kaku se levanta para nos dar não uma palavra de esperança reconfortante, mas o diagnóstico astrofísico final e definitivo da nossa condição patética. Para Kaku e para a cosmologia moderna, a sexta extinção em massa que nós deflagramos com os nossos motores, a combustão e os nossos reatores nucleares, não é de forma alguma uma tragédia local, um erro de cálculo político provinciano ou um deslize infeliz de uma espécie jovem num planeta isolado. Ela é, na sua essência matemática mais pura e assustadora, a manifestação mecânica perfeita, exata e esperada da armadilha mais formidável do universo. Para decifrarmos esta guilhotina cósmica, precisamos introduzir a régua fundamental com a qual os físicos medem o nível de evolução, o poder e a probabilidade de sobrevivência de qualquer espécie inteligente no cosmos, a escala de Kardashev. Formulada em 1964 pelo astrofísico soviético Nikolai Kardashev, esta escala abandona conceitos filosóficos subjetivos como moralidade ou cultura e avalia as civilizações puramente através da métrica mais brutal e honesta do universo, a capacidade de dominar e dissipar energia.
Uma civilização do tipo 1 é uma civilização planetária, capaz de colher, armazenar e controlar absolutamente toda a energia proveniente da luz estelar que atinge o seu planeta, controlando o clima, os vulcões e os sismos. Uma civilização do tipo 2 é uma civilização estelar que construiu uma esfera de Dyson ao redor da sua estrela-mãe para sugar cada fotão de energia emitido pelo seu Sol. E uma civilização do tipo 3 é uma civilização galáctica, um império de deuses imortais que domina a energia de bilhões de estrelas, brinca com buracos negros e dobra o próprio espaço-tempo à sua vontade. Onde é que a grandiosa, orgulhosa e arrogante humanidade, com os seus smartphones reluzentes, os seus arranha-céus de vidro e as suas sondas em Marte, se enquadra nesta imponente escala de poder divino? Segundo os cálculos atualizados, nós não somos sequer um patético tipo 1. Nós somos uma subcivilização do tipo 0. Mais precisamente, oscilamos num patamar rudimentar de tipo 0,73. Nós somos bebés tecnológicos a rastejar no berçário cósmico, e a prova humilhante e cabal da nossa primitividade absoluta é o fato de que a esmagadora maioria da nossa matriz energética, a força motriz que sustenta 8 bilhões de corações e todo o nosso império de silício, não provém das estrelas ou da fusão limpa, mas do ato nojento, sujo e troglodita de desenterrar restos mortais fossilizados e liquefeitos de plantas e animais mortos há centenas de milhões de anos, o carvão e o petróleo, e atear-lhes fogo para ferver água. Nós somos movidos por fogueiras químicas glorificadas. Mas o terror absoluto, o buraco negro probabilístico que Michio Kaku tão brilhantemente e aterradoramente aponta nas suas teses, não é o fato de sermos primitivos, mas o fato de estarmos exatamente agora, neste exato século, a tentar fazer a transição forçada, violenta e acelerada do tipo 0 para o tipo 1. E as equações da sociologia cósmica ditam que a transição do tipo 0 para o tipo 1 é a era mais infinitamente perigosa, volátil e letal de toda a história de qualquer civilização no universo. É um funil estreito de aniquilação quase certa, o famoso e temido Grande Filtro, e a nossa sexta extinção em massa nada mais é do que os dentes biológicos e climáticos desse filtro a morder a nossa carne. A transição é mortalmente perigosa porque ela cria um paradoxo evolutivo aberrante, um desequilíbrio termodinâmico suicida e insustentável. Como Michio Kaku frequentemente ilustra, o perigo colossal reside no fato de que nós descobrimos a tecnologia dos deuses, a divisão do núcleo atômico, a capacidade de editar o código-fonte do DNA, os algoritmos de inteligência artificial de hiperescala e o poder de alterar a química de uma atmosfera planetária inteira, antes de termos a sabedoria evolutiva para as controlar. Nós recebemos o poder de aniquilação estelar, mas o nosso software cerebral, a arquitetura da nossa mente, não foi atualizado. Nós ainda possuímos no nosso núcleo neurológico mais profundo o cérebro límbico exato de um primata bípede paleolítico, caçador-coletor, territorial, agressivo, paranoico e fundamentalista. Nós temos as armas de divindades cósmicas e as instituições emocionais de símios a lutar por um pedaço de terra no meio da selva. Esta assimetria brutal é a receita matemática exata para o suicídio planetário garantido. Quando uma civilização do tipo 0 começa a tentar consumir energia suficiente para se tornar uma civilização do tipo 1, usando combustíveis fósseis e sem ter o controle global maduro sobre a sua própria ganância tribal, o resultado não é a transcendência tecnológica. O resultado é a queima do seu próprio suporte de vida. O aquecimento global descontrolado, a acidificação letal dos oceanos, a destruição da camada de ozono, a guerra nuclear e a aniquilação dos insetos polinizadores que descrevemos anteriormente não são tristes acidentes de percurso. Eles são o calor de escape inevitável, a toxina exaustiva gerada por um motor orgânico que está a tentar acelerar além da sua própria capacidade de dissipação. A sexta extinção não é algo que nos está a acontecer de fora para dentro. É a febre terminal de um superorganismo que falhou redondamente o teste do Grande Filtro. Quando olhamos para a abóbada noturna, para o silêncio esmagador e fúnebre do universo que tanto assombrou Enrico Fermi no seu famoso paradoxo, a ausência de mega-estruturas alienígenas,
O vazio de sinais de rádio e a falta de qualquer evidência de civilizações do tipo 2 ou tipo 3 não significam que o universo é inóspito ao surgimento da biologia ou que a inteligência é um milagre raro. O universo está em silêncio absoluto, precisamente porque a esmagadora e trágica maioria das civilizações do tipo 0 no cosmos não consegue, pura e simplesmente, sobreviver à dor do seu próprio parto tecnológico. A física prova que assim que uma espécie qualquer no universo descobre a energia barata, ela acelera o seu consumo exponencialmente, destrói o equilíbrio trófico do seu planeta, superaquece a sua atmosfera estufa, inventa armas de destruição em massa baseadas em fissão nuclear e, invariavelmente, ativa a sua própria sexta extinção em massa estelar antes que consiga construir a sua primeira nave geracional viável. Nós não somos especiais na nossa agonia. Nós somos apenas o mais recente lote de cobaias a falhar o exame de física básica imposto pelo cosmos. As nossas fraturas políticas e o nosso terrorismo biológico são as âncoras pesadas que a gravidade cósmica usa para nos afogar. Michio Kaku argumenta de forma brilhante que o teste para alcançar o status planetário pacífico de tipo 1 requer a formação de uma cultura planetária, de uma solidariedade global unificada, onde sectarismos rudes, guerras fronteiriças primitivas e a ganância econômica predatória de curto prazo sejam extirpados da espécie em prol da gestão científica racional e fria dos recursos da biosfera. Mas basta ligarmos as nossas televisões durante escassos 5 minutos para constatarmos com uma depressão clínica profunda que estamos a marchar furiosa, orgulhosa e teimosamente na direção exatamente oposta. O nosso nacionalismo ressurgente, a nossa recusa grotesca em cooperar perante uma pandemia global recente, a nossa corrida armamentista insana e o nosso negacionismo climático institucionalizado são as marcas inegáveis de que a mente do macaco paleolítico derrotou em absoluto a mente do astrofísico e assumiu o controle total do painel de instrumentos no cockpit do nosso avião em queda livre. O grande filtro não é um muro físico de pedra. Ele é um filtro cognitivo, um teste de inteligência emocional coletiva que nós estamos a reprovar de forma miserável a cada tonelada de carvão que atiramos para dentro dos altos fornos da nossa ilusão econômica. O colapso ecológico que vemos ao olhar pelas janelas das nossas metrópoles não é um sintoma transitório de progresso. É a execução pública da sentença de morte matemática que o cosmos reservou para nós. Se as leis de Kardashev e da termodinâmica estiverem corretas, e absolutamente tudo o que nós medimos e quantificamos nos nossos telescópios e oceanos ácidos grita que sim, então o destino inegociável que nos aguarda não é a utopia cintilante do Star Trek, mas sim a redução humilhante e impiedosa a uma fina e estranha camada geológica de cinzas radioativas, plásticos fossilizados e ossos de primatas que não tiveram a humildade cósmica de respeitar a delicada equação de suporte de vida do seu único e maravilhoso oásis espacial. A armadilha do tipo 1 já se fechou com garras de aço ao redor das nossas pernas, e nós não temos a maturidade sociológica, a flexibilidade neurológica ou o tempo mecânico suficiente restrito no relógio do juízo final para cerrarmos os dentes e nos libertarmos antes que a biosfera simplesmente desligue as nossas máquinas por falta de oxigênio limpo, fitoplâncton vivo e temperatura habitável. Nós somos reféns da nossa própria genialidade letal, prisioneiros da nossa glória técnica suicida. E agora, tendo compreendido a absoluta e cósmica impossibilidade de travarmos o motor da nossa própria execução biológica, nós vamos mergulhar para desvendar o desfecho silencioso e indiferente desta tragédia estelar. Devemos olhar para a face do planeta Terra daqui a 10 milhões de anos, para compreender com uma paz sombria e gélida que o fim imperativo da humanidade não é, em absoluto, o fim do mundo, e que a melhor forma de abraçarmos a nossa própria extinção é aceitarmos o nosso papel, insignificante e efêmero como os meros e trágicos fósseis do amanhã, pavimentando o solo para o que vier depois do nosso pó. Quando o pó radioativo, químico e biológico finalmente assentar sobre as ruínas fumegantes das nossas outrora gloriosas e inebriantes metrópoles globais, e o último eco ensurdecedor do nosso colapso tecnológico e termodinâmico se dissipar de forma irreversível no vácuo gelado e indiferente do espaço sideral, a humanidade será forçada a confrontar, na sua provável ausência absoluta ou nos seus últimos suspiros agonizantes de barbárie escassa,
a derradeira, esmagadora e mais humilhante verdade, filosófica de toda a sua efêmera existência. Nós passamos séculos a gritar slogans vazios e narcisistas nos nossos parlamentos e praças públicas sobre a urgência heróica de salvar o planeta, movidos por uma arrogância antropocêntrica tão cega, tão desmedida e tão patética que confundimos a frágil, transitória e finíssima rede de suporte de vida que mantinha a nossa própria civilização confortável com a integridade monumental da esfera rochosa gigante que orbitamos. A Terra, um leviatã geológico de ferro derretido, magma incandescente e placas tectônicas titânicas que já viajou pelo escuro do cosmos durante mais de 4.500 milhões de anos, não precisa ser salva por primatas bípedes armados com smartphones e ansiedade existencial. A Terra é uma entidade de resiliência termodinâmica insondável que já sobreviveu a colisões planetárias diretas, a oceanos globais de magma fervente, a eras glaciais completas que a transformaram numa bola de neve estéril e a bombardeamentos cinéticos de asteroides colossais que rasgaram o seu manto e vaporizaram os seus oceanos numa tarde. O planeta suportou o terror indescritível do evento de extinção do Permiano-Triássico, onde 95% de toda a biologia complexa foi sufocada e assada viva por centenas de milhares de anos de vulcanismo siberiano tóxico ininterrupto. E em termos de escala geológica e de tempo profundo, o planeta mal piscou perante essa aniquilação formidável. O que nós, na nossa histeria terminal e no nosso egoísmo supremo, estávamos desesperadamente a tentar salvar, não era a Terra. Nós estávamos a tentar salvar desesperadamente o nosso habitat específico, as condições climáticas milimetricamente exatas da época do Holoceno, que nos permitiram plantar trigo, erguer arranha-céus, inventar o motor a combustão e brincar de deuses da tecnologia. E agora que nós mesmos rasgamos ativamente o selo de segurança desse habitat, engatilhado e ativando sem volta os multiplicadores de força da sexta extinção em massa com os nossos gases de estufa agoniantes, a nossa poluição química eterna e a nossa engenharia genética descontrolada, nós não estamos absolutamente a assassinar o globo terrestre. Nós estamos única e exclusivamente a orquestrar, com uma precisão industrial impecável, o nosso próprio suicídio biológico. E a verdadeira paz intelectual, a libertação fria e macabra da ansiedade climática e existencial, reside na aceitação letal e inegociável de que não importa quão devastadora seja a catástrofe termodinâmica ou nuclear que nós impusermos à superfície terrestre nos nossos minutos finais, o fim do superorganismo humano não representa, sob nenhuma métrica astrofísica ou geológica plausível, o fim do mundo. No exato instante em que o último coração humano parar de bater, quando a última gota de querosene for queimada e o ruído ensurdecedor das nossas indústrias, dos nossos aviões de carga e das nossas bolsas de valores for finalmente desligado pela guilhotina da entropia que nós mesmos afiamos com tanto orgulho cego, um silêncio absoluto, profundo, sepulcral e maravilhosamente purificador descerá instantaneamente sobre os oceanos ácidos e os continentes envenenados, marcando o fim não da vida, mas o fim bem-vindo de uma era de tirania de uma única espécie superpredadora enlouquecida. Sem a manutenção constante e paranoica do nosso império termodinâmico, o colapso físico das nossas obras monumentais começará quase imediatamente no relógio geológico. As pontes suspensas titânicas de aço, desprotegidas contra o oxigênio e a umidade corrosiva, sem a pintura humana constante, irão desmoronar numa tempestade de ferrugem letal em escassos séculos. As nossas majestosas cidades costeiras de betão e vidro, como Nova York, Londres, Tóquio e Xangai, que acreditávamos serem as capitais eternas do triunfo intelectual e material da razão humana sobre a natureza selvagem, serão invadidas, corroídas, inundadas e submersas sem piedade pela subida imparável das águas do degelo glacial extremo que nós mesmos provocamos, tendo as suas fundações trituradas impiedosamente pela força esmagadora das correntes oceânicas e das raízes invasivas das plantas, tombando para a escuridão abissal, onde se tornarão nada mais do que recifes artificiais decadentes e esqueletos de calcário, ocos habitados pela humilde biologia bentônica.
Toda a nossa imensa, infinita e intangível biblioteca de conhecimento intelectual, digitalizado em servidores de dados, todas as nossas amargas e sangrentas disputas territoriais, todos os nossos deuses, todas as nossas ideologias econômicas, todas as nossas filosofias antropocêntricas orgulhosas e as nossas obras de arte imortais evaporarão permanentemente da matriz da realidade numa nuvem de elétrons descarregados, mal a rede elétrica global entre em colapso total por falta de combustível fóssil e manutenção, desaparecendo num instante fúnebre sem deixar sequer uma nota de rodapé cósmica a avisar que nós estivemos aqui. No crivo brutal do tempo profundo, daqui a apenas 1 ou 2 milhões de anos, um mísero pestanejar na cronologia das eras terrestres, quando os movimentos tectônicos inabaláveis tiverem subduzido, mastigado e esmagado a maior parte das nossas ruínas superficiais de cimento debaixo do peso titânico do manto incandescente, tudo o que restará para atestar a nossa existência bombástica, ruidosa e caótica será uma finíssima, microscópica e esquisita camada estratigráfica na rocha vulcânica, sedimentar. Esta fina fita negra, que os estratígrafos do futuro ou exploradores exoplanetários alienígenas rotularão clinicamente como a fronteira terminal do antropoceno, será composta de forma deprimente por polímeros de microplásticos quimicamente imortais, alumínio concentrado das nossas latas de lixo descartadas, tecnofósseis de ecrãs de telemóvel esmagados, uma quantidade estatisticamente bizarra e formidável de ossos fossilizados de frangos industriais criados para o abate global e, o mais sombrio de tudo, uma assinatura radioativa permanente de isótopos de plutônio 239 e césio 137, os ecos mortais espectrais das nossas detonações atômicas e dos derretimentos nucleares, gravados perpetuamente na pedra fria como a assinatura indelével de uma inteligência que falhou de forma catastrófica, vergonhosa e total no teste cosmológico do grande filtro. Mas é precisamente sobre esta fita de poeira radioativa, sobre a vala comum anônima da nossa arrogância tecnológica que repousa esmagada e humilhada debaixo da lama e do tempo profundo, que a mais bela, violenta e sublime ressurreição biológica terá lugar, provando com um vigor esmagador que nós não controlamos a eternidade e não somos indispensáveis à beleza do universo vibrante. Com a espécie humana extinta e o motor da sexta extinção desligado de forma abrupta pela nossa própria ausência termodinâmica letal, a biosfera, livre do fardo intolerável do seu parasita mais destrutivo e voraz, iniciará o processo lento, majestoso e avassalador de autocura em grande escala biogeoquímica. Ao longo de dezenas e centenas de milhares de anos de silêncio ruidoso geológico, os oceanos pararão de absorver emissões tóxicas sintéticas e precipitarão lentamente os ácidos em excesso nas rochas do fundo do mar num ritmo cíclico inabalável, equilibrando a sua química ancestral natural. A atmosfera asfixiante será lentamente lavada do carbono estufa aprisionado pelas intempéries minerais mecânicas, fazendo com que a febre letal do planeta baixe gradualmente em direção a um novo equilíbrio térmico sustentável milenar. E então, após alguns milhões de anos de purificação da radiação de meia-vida prolongada e da química complexa do plástico que terá sido fagocitada por novas estirpes de bactérias mutantes formidáveis, o mecanismo cego, amoral, criativo, indiferente e genial da evolução darwiniana primária explodirá numa radiação adaptativa espetacular, frenética e incontrolável nos nichos ecológicos dolorosamente vazios que nós deixamos escancarados após a nossa queda macabra e genocida. Daqui a 10 milhões de anos no futuro impenetrável, novas selvas equatoriais impenetráveis, exuberantes e densas, irão rasgar as planícies e sepultar para sempre o traçado outrora geométrico e perfeito das nossas velhas autoestradas intercontinentais, e um novo panteão biológico de criaturas totalmente diferentes, majestosas, ferozes e impensavelmente bizarras, governará soberanamente a crosta continental. Descendentes altamente modificados e monstruosos dos poucos roedores felizes ou aves,
Necrófagas espertas que porventura sobreviverem à grande purga da nossa queda, evoluirão implacavelmente para preencher o vácuo dos grandes predadores caçadores, dos titãs herbívoros esmagadores e das baleias colossais, criando um novo mundo selvagem, perigoso, pulsante de energia livre que será infinitamente rico em diversidade genética intocável e absolutamente indiferente ao facto humilhante de que há eras antigas primatas que se achavam deuses caminharam arrogantemente naquelas exatas mesmas coordenadas geográficas, pavimentaram a terra virgem e acreditaram com um fanatismo religioso pueril que podiam subornar as leis da termodinâmica para conquistar o infinito estelar. Esta não é uma mensagem de pessimismo vazio ou de lamento poético, mas sim a clareza brutal, cristalina, purificadora e matemática da ciência cósmica aplicada à nossa frágil existência finita. Aceitar que a sexta extinção em massa é matematicamente impossível de ser travada pelas nossas próprias mãos. Termodinâmicas é arrancar a pesada e asfixiante venda da ilusão antropocêntrica moderna e libertarmo-nos da pressão psicológica esquizofrênica e arrogante de tentar dominar e submeter eternamente forças da natureza que são incomensuravelmente maiores, mais cruéis e mais duradouras do que nós em todos os vetores dimensionais. Nós não fomos eleitos pela evolução biológica universal para sermos os guardiões eternos, divinos e inabaláveis do planeta Terra, nem os herdeiros predeterminados do Império Intergaláctico prometido. Nós somos apenas um espetáculo biológico brilhante, rápido, barulhento, agressivo, fascinante e profundamente trágico, de uma espécie hiperinteligente que queimou o seu combustível existencial depressa demais, de forma intensa e ofuscante, iluminando a escuridão do vazio do espaço profundo, com as nossas engenhocas de fissão atômica e os nossos algoritmos matemáticos, e que agora, ao não conseguir resistir à gula evolutiva ditada pela placa de Petri biológica do seu sistema de suporte, deve simplesmente apagar-se num estalo, ceder o seu palco principal sem falsos e inúteis prantos de heroísmo adiado, e aceitar com dignidade que o relógio bateu a meia-noite inegociável da entropia absoluta. É nesta percepção aguda e aterradora da nossa iminente transformação geológica, de senhores soberanos para meros e esmagados fósseis radioativos do amanhã, que nós encontramos, contra toda a intuição instintiva de sobrevivência animal, do medo do escuro, uma profunda, pacífica e libertadora serenidade existencial. A paz imperturbável de saber categoricamente e com base em factos que o mundo natural não precisa de nós, que a biosfera terrestre sobreviverá esplendidamente ao nosso colapso egoísta, após a poeira tóxica baixar, e que no grande e majestoso esquema indiferente do universo de Kardashev, que observa estrelas a nascer e a morrer em aglomerados distantes há milhões de anos-luz, o nosso fim iminente e inexorável não é uma tragédia cósmica irreparável que rasgará o sentido da existência, mas apenas e somente o fim lógico, perfeitamente natural e fisicamente predeterminado de uma mera transição biológica mal sucedida num sistema fechado esgotado. Se esta profunda, brutal e fria autópsia geológica da nossa própria extinção existencial destituiu o seu ego, estilhaçou as fábulas ecológicas modernas que as indústrias tentam empurrar para os seus ouvidos com promessas vazias de tecnologia sustentável e fez com que você enxergasse o caos apocalíptico das nossas ações globais com a clareza cortante, serena, analítica e gélida de um universo que funciona sem moralidade, não hesite por um instante em deixar o seu poderoso like neste vídeo, em inscrever-se e assinar definitivamente este canal da Verdade Matemática Crua, ativando implacavelmente o sino de notificações para continuar a confrontar conosco, sem jamais piscar ou desviar os olhos aterrorizados, as realidades cosmológicas mais duras, as ilusões tecnológicas rasgadas e as verdades termodinâmicas definitivas que pavimentam de forma irrefutável o curto, vertiginoso e alucinante caminho da humanidade em direção à iminente meia-noite final. Até a próxima descida no abismo, testemunhe o relógio a avançar e permaneça estoico perante o colapso.